Eu trabalhei, por alguns anos, desde a faculdade, como um profissional de coleta de resíduos, ou de maneira mais direta, como lixeiro. Mas agora não estou mais nesse emprego, porque se estivesse, provavelmente estaria morto, literalmente. Já dirigi 2 estados para o norte e não vou parar até chegar no Uruguai. Estou torcendo para que lá eu esteja mais seguro, mesmo que tenha que entrar de forma ilegal. Estou enviando isso de uma biblioteca pública. Dei sorte de encontrar uma onde consegui inicializar um computador que preste com o meu próprio sistema em um pendrive. Se tivesse que usar um computador comum, com certeza as pessoas envolvidas já teriam me encontrado. Vamos começar do início. Meu nome é Samuel e eu me candidatei para trabalhar na empresa Limpa Limpa. Eles ofereciam um salário anual acima de 200 mil, com um bônus de 10 mil só para começar. Um bônus de contratação é praticamente algo inédito num mercado onde você fica anos na mesma empresa, fazendo sempre a mesma coisa. Mas eu estava desempregado e eles haviam acabado de publicar alguns anúncios online. O momento não poderia ser mais perfeito. Parecia quase uma coincidência do destino. Uma entrevista por telefone depois e eu já estava marcado para a presencial na segunda-feira seguinte. A entrevista foi realizada em um prédio bonito, moderno, numa rua tranquila da cidade. De frente para um dos muitos parques bem cuidados, o prédio se destacava. Ele era grande, destoando dos pequenos comércios ao redor, como o restaurante japonês e a loja de antiguidades. Apesar de ser enorme, era igualmente bem decorado, com uma fachada moderna de vidro e uma pintura nova sobre a estrutura de concreto antiga. A recepcionista era simpática e eficiente, do tipo que sorri sem parecer forçado, e em questão de minutos eu já estava sentado de frente para o gerente, Eduardo, um dos diretores da empresa. Eduardo era um homem interessante, com um terno impecável de cor preta e uma camisa social azul. Ele não parecia alguém que lidava com o gerenciamento de uma empresa de coleta de lixo. Eu esperava algo mais casual, mas sua postura era de alguém que levava a sério cada detalhe da sua imagem. Isso só aumentou minha curiosidade sobre o que realmente envolvia aquele trabalho. Então, Samuel, acho que essa entrevista é só uma formalidade. Ele começou com um sorriso fino nos lábios. Mas vamos conversar mesmo assim. Qual você diria que é o seu maior defeito? Eduardo parecia já conhecer todo o meu currículo. Rimos juntos de algumas perguntas clichês que ele fez e a atmosfera foi descontraída o suficiente para que eu me sentisse à vontade. Mas algo no seu comportamento meticuloso, nas perguntas aparentemente despretensiosas, me fazia pensar se havia algo mais por trás de tudo isso. No entanto, não pensei muito a respeito naquele momento. Resumindo, consegui o emprego. Depois veio o treinamento. Eu já tinha experiência suficiente para que eles soubessem que eu era capaz de carregar e descarregar caminhões, seguir rotas e cumprir horários rigorosos, sendo o mais econômico possível com o tempo. Não houve dúvidas sobre a minha competência técnica, mas o treinamento era algo mais detalhado, focado nas peculiaridades da Limpa Limpa. Eles deixaram claro que seguir as regras era mais importante do que qualquer coisa. Seguir as regras à risca é o que mantém essa empresa de pé, Eduardo disse. E então começaram as orientações. Regra número 1. Você deve pegar o lixo exatamente no horário combinado. Não deve chegar mais de 1 minuto adiantado ou atrasado. Achei essa regra estranha, para dizer o mínimo. Nunca tinha trabalhado em um serviço de coleta que fosse tão pontual assim, mas pensei que fosse uma questão de vaidade dos clientes. Eles não queriam que o lixo ficasse visível por muito tempo na frente de suas mansões, pensei comigo. Mas desde que o salário fosse aquele, eu estava disposto a seguir à risca qualquer regra esquisita que aparecesse.
Regra número 2. Você só pode recolher sacos de lixo da Limpa Limpa. Nunca pegue sacos de lixo que não sejam fornecidos pela empresa. Os sacos que a Limpa Limpa fornece são grossos, de plástico branco opaco com uma listra vermelha de um lado. Disseram que todos os clientes usavam esses sacos e qualquer outro lixo não deveria ser recolhido, independentemente do que fosse. Achei que essa regra fosse para evitar problemas legais com objetos que os empregados das casas pudessem descartar por acidente, ou até para que os clientes usassem outro serviço de coleta pública para o lixo comum. De novo, não questionei. O importante era fazer o trabalho e receber o pagamento. Regra número 6 e mais importante, não olhe dentro dos sacos. Essa foi a regra que realmente me deixou com a pulga atrás da orelha. Eduardo fez questão de frisar isso. Nem por acidente, nunca olhe, ele disse, olhando diretamente nos meus olhos. Não era para abrir, não era para vasculhar, nem mesmo para espiar dentro de um saco rasgado. O lixo não era meu problema, apenas recolher e jogar fora. Isso definitivamente me deixou desconfiado, mas como eu não sou de mexer no lixo dos outros, pensei que não teria problema em seguir essa regra à risca. O trabalho, no geral, não era muito mais difícil do que qualquer outro serviço de coleta de lixo que eu já tivesse feito. A agenda era bem organizada, com folga suficiente para que, mesmo se pegasse trânsito, eu chegasse na maioria das casas com alguns minutos de sobra. Os clientes da Limpa Limpa eram muito espalhados pela cidade. Às vezes, levava 15 minutos, até meia hora de uma casa até a próxima. Os clientes eram extremamente ricos e eu podia sentir isso pela grandiosidade das propriedades. Na minha mente, imaginei que esse era o motivo para tanta regra, garantir a segurança e privacidade desse tipo de cliente. Alguns dos clientes, inclusive, tinham várias propriedades. Isso fazia com que o lixo fosse recolhido em dias diferentes, mas no mesmo esquema, horários rigorosos e apenas os sacos especiais da Limpa Limpa. Outros pediam que o lixo fosse recolhido de prédios comerciais de luxo que possuíam em áreas nobres da cidade. Era um trabalho repetitivo, confesso, mas pagava muito bem. Essas rotinas te fazem pensar, e enquanto eu dirigia de uma propriedade para outra, comecei a questionar por que aquelas regras, por que a pontualidade quase militar, por que a exclusividade dos sacos, e o mais estranho, por que eu não podia olhar dentro deles. A ideia de trabalhar para pessoas ricas e excêntricas me passou pela cabeça, mas algo ainda não fazia sentido. Naquele dia, lembro que estava na metade da minha rota. Quando eu estava carregando um dos sacos para dentro do caminhão, ele escorregou das minhas mãos e caiu no chão, rasgando em um ponto afiado do caminhão. O som seco do plástico sendo perfurado fez meu coração pular, e antes que eu pudesse tentar pegar, um cheiro horrível começou a invadir o ar ao meu redor. Um cheiro que eu nunca havia sentido em todos os meus anos de trabalho com coleta de lixo. Era insuportável, diferente de qualquer outro tipo de lixo comum. Curvado, tentando não vomitar, olhei instintivamente para o saco rasgado. Foi aí que vi. Entre o plástico branco do saco e a listra vermelha, havia os olhos sem vida de um homem. Ele estava nu, coberto de terra, com uma cicatriz enorme no peito e um pequeno buraco sangrento logo abaixo. O pânico tomou conta de mim. Meu corpo travou por alguns segundos. Mas então, a adrenalina tomou conta e eu soube que precisava sair dali imediatamente. No mesmo instante, liguei para a polícia. "Tem um corpo!" consegui dizer, minha voz tremendo. "Estou na minha rota de coleta e tem um corpo no lixo." O cheiro estava me sufocando e eu quase vomitei enquanto tentava explicar a situação. "Um corpo? Certo, onde você está?" respondeu a atendente, a voz dela soando calma demais para o que eu estava relatando. "Rua das Acácias 128, por favor, mande alguém rápido." O silêncio que se seguiu
Foi insuportável. Parecia que cada segundo demorava uma eternidade. Eu não sabia o que fazer, além de segurar o telefone com força, esperando por uma resposta. Quando a atendente falou novamente, algo no tom da voz dela me fez arrepiar. Certo, senhor. Qual o seu nome? Ela disse. Hesitei. Um calafrio percorreu minha espinha. Não era só o ar frio da noite. Era uma sensação de que algo estava muito, muito errado. Antes que eu pudesse responder, a ligação foi cortada. E então vi uma luz branca, como a de uma lanterna, iluminando a garagem à minha direita. Deixei o caminhão para trás e corri. Pulei cercas, atravessei quintais e corri sem olhar para trás. Corri por mais de 2 quilômetros até meu apartamento, onde entrei no carro e fui direto para a rodovia sem nem pensar em voltar. Agora estou aqui, fugido, evitando contato com qualquer pessoa que eu conheça para não colocar ninguém em risco. Já vi o que acontece com quem se envolve demais. No caminho para casa, acabei conversando com a moça da conveniência e contando do caso. Assassinaram ela 2 dias depois. O técnico de informática de quem comprei o pendrive que estou usando foi preso por tráfico de drogas. Correr foi a única razão de eu ainda estar vivo. Mas mesmo assim, não sei quanto tempo minha sorte vai durar. Estou sozinho, talvez contra algumas das pessoas mais poderosas do país. E aí, você pode estar se perguntando: eu corri só porque eu vi um corpo no saco? Tá, pode parecer algo exagerado ou sei lá, mas o principal motivo que me fez sair correndo dali é que, junto com o corpo, havia um crachá com o nome do homem e a descrição de coletor de lixo, assim como o meu. Até a próxima. Obrigado.